livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o uso de drogas e álcool cada vez mais cedo pelos jovens. Como essas substâncias psicoativas agem dentro do organismo e como podem prejudicar o desenvolvimento dos mais novos. É o que você descobre a partir de agora no Observações. No Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 55% dos jovens ouvidos na pesquisa e que estão cursando aí o 9º ano já fizeram uso de álcool. E dessa porcentagem, 9% já utilizaram outros tipos de drogas. Então, para falar sobre os efeitos dessas substâncias psicoativas no organismo e também no desenvolvimento dos mais novos, nós vamos conversar hoje com o Cabo Assis, ele que é o responsável pelo PROERD aqui de Pará de Minas e vai falar para a gente sobre a importância da conscientização dos mais jovens em relação ao álcool e outras drogas. Cabo Assis, muito obrigado pela sua presença aqui para falar sobre esse assunto que é muito atual e que interfere aí em todas as famílias, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui para a gente estar conversando um pouco, né, um bate-papo mesmo, sobre essa questão muito importante que é o trabalho preventivo de conscientização, né, das crianças e adolescentes quanto ao uso, né, de drogas. Então, Cabo Assis, eu começo então o nosso programa te perguntando o seguinte: como que vocês veem hoje, a Polícia Militar principalmente, os mais jovens com essa questão de uso de álcool e outras drogas? É cada vez mais recorrente isso? Isso a gente vê com muita tristeza, né, que infelizmente acontece, é um caso muito recorrente, que hoje os adolescentes, ao invés de se preocupar com questões de estudo, até mesmo estar ajudando os pais em casa, estão se envolvendo muito cedo com o uso de drogas, né, que seja lícitas, até mesmo as ilícitas. Infelizmente está acontecendo demais, isso é muito recorrente e nós vemos isso com muita tristeza. Infelizmente a gente acontece várias apreensões, né, de vários jovens com grande quantidade de droga. Então isso para nós é uma situação muito complicada. Nós fazemos o trabalho repressivo e preventivo para que isso não aconteça, mas infelizmente vem acontecendo constantemente na cidade. Agora, na sua opinião, até mesmo como militar aí que já está há 13 anos nessa carreira militar, o que proporciona o jovem a utilizar o álcool e outras drogas? É a curiosidade, é vendo ali a família também utilizando esse tipo de substâncias? O que leva o jovem inicialmente a dar o primeiro passo para esse mundo? São vários fatores, né? Para a gente poder até elencar todos aqui, eu acho que eu poderia até esquecer de alguns. Mas realmente, igual você disse, eu digo que o primeiro seria a curiosidade mesmo, né? Muitas das vezes na própria escola, né, o aluno faz parte de certos grupos e talvez ele se vê excluído de um grupo de amigos ali, porque aquele grupo de amigos, exemplo, faz uso de cigarro, então se ele não começar a fumar, ele vai ser excluído daquele grupo, então ele começa a ter aquela curiosidade, o que será que isso vai trazer para a minha vida e tal, então ele começa por curiosidade, e depois tem essa questão de se sentir excluído do grupo, e também alguns exemplos, infelizmente, né, trazidos de sua própria casa. E por falar dentro desse cenário, né, dentro de casa, muitas das vezes quando vocês estão aí, né, com o PROERD nas escolas, vocês têm visto aí que o próprio aluno fala que dentro de casa tem esse exemplo? Isso infelizmente acontece, né? Os alunos, eles veem nós policiais como uma figura de segurança, né, e respeito e tal, então eles têm muita confiança em nós policiais que estamos na sala de aula, então eles se abrem mesmo, eles contam, Cabo Assis, na minha casa meu pai faz uso de bebida alcoólica, meu pai fuma, e fuma perto de mim, fuma perto do meu irmão que é menor. Então, assim, esse exemplo é muito, muito visto, né, pelas nossas crianças, e isso nos preocupa muito, porque as crianças são um espelho, né? Os pais são um espelho para as crianças, então tudo que a criança vê em casa ela vai querer reproduzir na sua vida. Então, fica até um alerta para os pais aí, né? A gente sabe que no mundo de hoje, com tanta situação difícil, né, as pessoas acabam entrando aí no vício. Então, se forem, então, praticarem isso mesmo, que seja longe das crianças para que não haja essa influência dentro de casa, né? Sim, isso eu até falo assim com bastante propriedade, porque uma coisa é o Cabo Assis falar com o instrutor do PROERD, agora é diferente de falar o Cabo Assis pai falar, né? Então, assim, hoje, na condição de pai, então, assim, a gente tem que pensar muito, porque nossos filhos eles espelham muito em tudo que a gente faz.
né? Hoje eu chego em casa, meu filho faz continência para mim, é um exemplo. Então, assim, a gente tem que deixar sempre exemplos bons. E se por um acaso o pai tem esse vício, então que realmente que ele procure um lugar mais adequado. O ideal é que ele evite, né? Mas já que ele tem esse vício, que ele procure um lugar adequado, que não seja na presença dos filhos. Agora, Cabo Assis, vocês têm visto aí também com essa situação dentro das escolas, qual que é o tipo de droga que é o primeiro passo ali para entrar nesse universo, nesse mundo? Pois é, eu digo que a principal, a porta de entrada mesmo, começa pelo cigarro, né? O próprio cigarro mesmo, seja o cigarro de palha, seja o cigarro de papel, é o mais acessível, né? Também acompanhado do álcool, né? Porque infelizmente muitos pais, né? Às vezes até a gente já viu até em festas aí que os pais colocam o dedo na cerveja, colocam na boca da criança. Infelizmente isso é uma coisa que é real. Já vai incentivando. Já vai incentivando desde bebê, é uma coisa que não deveria acontecer. Então, assim, eu acredito que os principais são essas drogas lícitas mesmo, que é a questão do álcool e a questão do cigarro. E agora, por falar em cigarro, a juventude aí, dias atrás eu estava vendo uma reportagem, até para falar sobre esse assunto, o tal agora a moda agora é o cigarro eletrônico, né? Que também pode prejudicar em muito a saúde aí, né? É prejudicial também porque a pessoa não deixa de inalar uma fumaça, né? Então aquela fumaça também faz mal. A gente ressalta que eu falo para os meus alunos, minhas crianças lá, que a simples fato da pessoa pegar aquele cigarro e inalar aquela fumaça, naquela fumaça tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, né? Então imagina só que ela está fumando ali, está jogando aquele monte de substâncias tóxicas para dentro do seu organismo, né? E não só ele, não está prejudicando não só quem está fumando, mas também com quem está ao seu redor. Então o cigarro é uma droga assim, muito prejudicial. Agora, os efeitos das drogas, do álcool em si, no organismo infanto-juvenil, aí, ele é muito mais, tem muito mais princípio ativo, né? Tem muito mais força do que num organismo de uma pessoa adulta, né? Sim, a gente pode dizer que é muito mais agressivo, né? Porque a criança e o adolescente está em fase de desenvolvimento ainda. Então, os seus órgãos, né, por mais que estejam, né, já prontos praticamente assim, a criança ainda está em fase de crescimento. Então, assim, os malefícios mesmo tanto do álcool quanto de outras drogas são muito mais prejudiciais para crianças e adolescentes pelo fato de estar se desenvolvendo ainda. Agora, o que a gente vê também é que precisa haver mais conscientização por parte do poder público, né? A gente sabe que hoje tem tem uma certa elitização da droga, né? A gente sabe que muitas pessoas têm certos status aí por estar bebendo uma certa cerveja ou então usando certos tipos de entorpecentes aí. Então, tem que ter alguma política pública para combater esse tipo de propaganda enganosa, né? Sim, as políticas públicas, nesse caso, são de extrema importância, né? Porque a partir do momento que, infelizmente, né, eu digo assim, até a própria mídia, no geral, por mais que ela tenha o lado positivo, muitas das vezes as propagandas que fazem levam aquelas crianças mesmo, adolescentes, a terem o contato, porque o adolescente está em casa, está vendo a TV ali, um jovem lá, que seja um programa de TV, vendo aquele jovem lá utilizando lá um monte de cerveja, um monte de uísque, um monte de cigarro na mesa, então aquilo pode incentivar, né, aquela criança, aquele adolescente a querer fazer o uso. Então, assim, essa questão de política pública é muito importante para que a gente consiga consiga montar uma rede, né, tecer uma rede mesmo, com vários órgãos para poder conseguir livrar, né, essas crianças e adolescentes para que crianças e adolescentes não se veem nesse meio que a gente vê que infelizmente traz muito malefício, né, para esse tipo de público. Então, nós precisamos cada vez mais ter pessoas com ações voltadas para esse lado. E principalmente os pais engajados nisso, né? Que a gente tem que incentivar os pais agora, nesse momento da entrevista, a prestar atenção e se policiarem com os próprios atos, né? Sim, os pais são de extrema importância, porque se você percebeu o seu filho dando algum sinal, porque assim, a criança ou adolescente que está utilizando algum tipo de droga é notório, né? O próprio corpo, o próprio organismo da criança, ele dá sinal. Então, transparente, né? Transparente. Os pais têm que ficar bem atentos e têm que realmente assumir os papéis de pais mesmo, porque infelizmente a gente sabe que hoje em dia muitos pais, né, talvez até por questão de tempo, quem somos nós para julgar, mas muitas vezes ele prefere dar um celular para a criança do que sentar com ele ali, ajudar a fazer um trabalho de escola, ele sentar ali e abraçar e perguntar. Hoje é muito difícil você ver um pai que abraça um filho, né? É muito complicado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que aproveitar, realmente tem que fazer o papel de pai. Se você tem tempo, converse com seu filho, né? Chegue perto dele, se viu que está diferente, vamos tentar ver o que está acontecendo, converse, né? Tem que ter realmente esse diálogo em casa.
E principalmente prestar atenção no que o filho está tendo acesso aí nessas mídias, né? Sim, hoje em dia, principalmente nesse tempo, né, as crianças passam, né, várias horas em frente à internet, computadores, celulares, então assim, os pais realmente têm que policiar isso aí. Não é porque é adolescente, porque está na minha casa que eu não vou olhar, tem que olhar assim, tem que ter o acesso, tem que ter o controle, o que está acontecendo, o que está vendo, porque é através da internet que muitas coisas acontecem, né? O adolescente, o jovem está ali assistindo uma coisa ali, apareceu uma propaganda, uma oferta, dali já vai fazer contato com outro colega, vai criar aquela rede para, infelizmente, ao invés de utilizar a internet para o bem, utiliza para o mal. E na hora que vai descobrir, já é tarde. Já é tarde, aí já não adianta. Infelizmente, tem recuperação sim, mas é muito melhor prevenir do que remediar. Ok, Assis, agora a gente vai para um intervalo aqui no Observações e na volta nós vamos falar aí sobre o ProERD e como ele tem sido efetivo aí na conscientização contra o álcool e outras drogas. Fique por aí, Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, o Tenente Coronel Roberto 229 Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes.
com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem para o Estúdio Horácio Alcântara. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os efeitos do álcool e outras drogas na vida dos jovens. E agora, Cabo Assis, no último bloco fizemos aí um panorama sobre a situação da droga e do álcool também na vida dos jovens. Então agora falando do Proerd, a gente sabe que o Proerd já existe aí há um bom tempo, né? Eu mesmo quando eu era criança fiz Proerd aqui em Pará de Minas. Então hoje ele tem sido uma importante ferramenta na conscientização e também para trazer os mais jovens para o lado da PM, né? Sim, eu falo que o Proerd é uma ferramenta fantástica que a Polícia Militar adotou, né? Já tem um bom tempo, igual você falou. E eu, desde a época do meu curso de formação, mesmo em 2008, eu já tive o primeiro contato com essa disciplina, né? Falando sobre prevenção, e eu tive aquela curiosidade de saber como é que seria um policial na sala de aula. Então fiz o curso de formação e ao chegar aqui na cidade eu tive contato com um militar que hoje já está na reserva, que é o, na época, então, Cabo Alves, hoje Sargento Alves da Reserva. Ele foi um dos pioneiros, né, do Proerd em Minas Gerais. Então, assim, ele sendo praticamente um dos primeiros, do curso de formação de instrutores, ele trouxe para a nossa cidade aqui. Em Pará de Minas começou com o Proerd no ano de 2003. Então, já são vários anos aqui na cidade. E no decorrer desse tempo, nós já tivemos mais de 15 mil alunos que passaram por esse programa. Inclusive, você falou que foi aluno também do Proerd aqui. Então, assim, eu falo que é uma ferramenta muito importante, né, que, graças a Deus, tem sensibilizado vários comandantes, né, para que essa ferramenta continue ativa na cidade. E o resultado é muito notório, né? Dentre essas 15 mil crianças, a gente pode pesquisar aí se tem alguma que, infelizmente, talvez saiu para o caminho errado, assim, casos isolados, né? Tem estudos que falam que os ex-alunos Proerd sempre estão bem, né? Conseguiram levar essas ações, essas lições para o decorrer de sua vida. Agora, para os pais e também para o nosso público em geral que está assistindo e que não sabe e também não teve acesso ao Proerd, né? Antes de 2003 aqui na cidade e também na região. Como que é o Proerd? Como que ele funciona? Em que ele aborda dentro de sala de aula com as crianças? Sim, é interessante, igual você deu sorte de ter o Proerd, eu, por exemplo, não tive na minha época, né? Mas o Proerd, então, para quem não sabe, é o básico, né? O Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde um policial militar ele está na sala de aula como um professor. Nós trabalhamos junto com o professor daquela classe ali,
né? Nós temos hoje 4 currículos que a gente trabalha com ProEd infantil e anos iniciais, onde eu trabalho com crianças de 5 anos de idade. Já começo a dar as primeiras lições, as primeiras noções para ela de autossegurança com 5 anos de idade nas creches. Diga-se de passagem, é um currículo fantástico, que eu até gosto muito de aplicar esse currículo, porque ali eu trabalho mesmo na base, né? Eu trabalhando com aquela criancinha ali, de 5 anos ali, ela já vai perder aquele medo do policial, porque infelizmente muitos pais colocam medo nas crianças, né? Falam que o policial vai prender e tal. Então a gente chega ali com aquela criança com um certo receio. Então já entra o policial ProErd ali para tentar, para quebrar esse gelo. E o final é muito fantástico, porque as crianças chegam abraçando a gente, então é uma festa. Trabalho com aquela criança de 5 anos, né? O ideal é que eu trabalhe com essa criança novamente quando ela já vai estar no 5º ano do ensino fundamental, que é idade de 10 anos mais ou menos, e depois vou trabalhar com essa criança novamente no 7º ano, onde ela vai estar já na pré-adolescência com 12, 13, 14 anos. Né? Então, assim, são esses. E também tem o currículo de pais também, que é muito importante, onde eu vou ensinar os pais as ferramentas para ele conseguir identificar caso seu filho esteja utilizando drogas. São esses 4 currículos que são divididos, né, a grade curricular do ProErd. E lembrando que essa grade curricular ela segue a faixa etária, ou seja, a idade de cada criança. Vocês não vão falar um assunto mais pesado para uma turma mais infantil, né? Quando a gente lançou o ProErd infantil aqui, as diretoras de creche, CMEs, elas ficaram assim, como que é isso? Vai falar sobre drogas e tal, mas é uma linguagem bem diferente. A gente trabalha muito com a ludicidade, eu trabalho com cartazes coloridos, onde eu vou abordar com as crianças assuntos simples mesmo, de questão de autoproteção. Já para o currículo do ensino fundamental, exemplo, as crianças do 5º ano do ensino fundamental, eu já falo um pouco mais sobre drogas. Relacionando o infantil com o fundamental, com a criancinha eu vou mostrar para ela, exemplo, chegou uma pessoa na porta da escola, você não conhece, essa pessoa te oferece uma bala, uma pipoca, você pode aceitar? Então, assim, eu falo que, por exemplo, naquela bala, naquela pipoca, pode ter alguma coisa que vai fazer mal para aquela criança. Né? São assuntos que, assim, o básico que os pais fazem também, a polícia militar vem só reforçar mesmo. E que precisa, né? Que a gente sabe que acontece muita coisa. Infelizmente, as crianças podem ser, né, atraídas por várias coisas, então a gente ensina ela a sair fora de várias situações difíceis. Agora, vocês têm visto aí que, você até já falou isso agora há pouco, mas vocês têm visto aí realmente a efetividade na vida desses alunos, né? Que esses ensinamentos feitos aí ao longo da infância, quando chegou ali na pré-adolescência, na adolescência, até mesmo na fase adulta, os jovens lembram dos ensinamentos e colocam em prática? Sim, assim, no meu caso, como eu tenho pouco tempo de instrutor ainda, não tenho muitas experiências para falar e tudo, mas eu já vi na própria PM de Minas Gerais aqui, nós vimos aqui um fato de um instrutor, né, ele noticiou isso aí, até passou em várias televisões e tal, uma ex-aluna que formou-se em Direito e ela fez questão de convidar o instrutor ProErd. Então, assim, esse contato é muito bacana. No meu caso, eu não tenho, assim, alunos que estão se formando e tal, mas eu tenho ex-alunos que me veem nas ruas e falam, Cabacis e tal, estou trabalhando, consegui emprego e tal. Então, assim, isso é muito importante. Né? A gente vê que realmente a gente consegue passar uma informação, uma coisa proveitosa para aquela criança. Agora, você já, em alguma aula isso agora é curiosidade de jornalista mesmo. Sim. Dentro de sala de aula, alguma criança, algum pré-adolescente aí já chegou e falou que vivencia aquela situação que vocês estão falando para evitar dentro do ambiente doméstico? Eu vou falar que não é nenhum, nem duas, mas sim, várias crianças, isso aconteceu já. Infelizmente, né, sabemos que praticamente quase todas as casas, né, o pessoal faz festa e tal, então tem uso de bebida alcoólica, tem uso de cigarro, então assim, são N situações que as crianças relatam para mim. Só que eu, assim, é até um combinado que a gente faz com as crianças para não citar nome, para não expor, né, no caso, ele fala, Cabacis, na minha casa meu pai faz isso, então ele não fala assim, ele fala, Cabacis, eu conheço alguém próximo a mim que faz isso, faz uso de bebida alcoólica, faz uso de cigarro, para que não exponha mais a vida da família, mas infelizmente acontece demais, isso é recente, acontece demais. Praticamente todos os anos, sempre que a gente vai iniciar falando de droga, tem um caso que os alunos citam para a gente lá. E isso mostra então a importância também dos pais saberem o que eles estão mostrando para os seus filhos, né? Sim, a gente torna a frisar que os pais são a figura referência, os pais de verdade, né? Que infelizmente eu já falei, tem pais que a função parece que é só colocar filho no mundo. Delegam, né? Ficam delegando a função para a escola e tal, não, sendo que os pais têm que assumir realmente de fato essa função e ser pai, estar presente
né, e aí deixar um bom legado, né, deixar ali bons exemplos para que as crianças possam seguir. Agora, a gente também vê muitos filhos aí levando os conhecimentos do Proerd para dentro de casa, fala, papai, mamãe, não faça isso, que é errado e tal. Então, isso mostra que realmente a conscientização existe, Sim, né? Principalmente nesse tempo agora que a gente está tendo uma modalidade diferenciada do Proerd, eu estou tendo muito contato com os pais. Então, os pais mesmo, eles mandam mensagem para mim, ô Cabacis, isso aqui que meu filho me perguntou e tal. Então, assim, é muito importante. Essa interação mesmo do pai com o filho ali na hora de fazer atividade, isso é fantástico e realmente acontece. E no caso, vocês utilizam qual meio para chegar nas crianças essa informação? É claro, quando era presencial, mas agora está sendo online. É uma apostila? Como é que funciona? Sim, em meio à pandemia, a gente não podia ficar parado, né? Eu acho que as crianças elas tinham que ter acesso ao conhecimento do Proerd. Então, depois de várias reuniões, a nossa coordenação estadual resolveu reformular um jeito mesmo de aplicar o Proerd. Então, ano passado, né, iniciou-se o Proerd em casa, onde foram aulas gravadas, né? Inclusive a gente fez uma parceria aqui com a TV e tal, essas aulas foram veiculadas aqui, foi uma parceria fantástica. Os alunos tinham acesso através da TV, através da internet, através de grupos do WhatsApp, né? E esse ano a gente mudou um pouquinho mais a forma de trabalhar, que esse ano até o nome mudou, que era Proerd em casa, agora é Proerd online mesmo, onde nós, instrutores no caso, vamos dar a aula realmente de fato. Eu vou ter que ficar os 50 minutos com aquela criança ali, de acordo com a grade curricular, a grade de horário daquela escola. Eu vou estar entrando ali através do Google Meet, várias outras ferramentas aí de videoconferências e tal, e vou estar dando a aula para aquela classe juntamente com a professora ali, aqueles 50 minutos. E vale até como uma experiência para chegar até mais pessoas, né? Sim, assim, vale ressaltar que isso é um meio assim, muito importante, porque talvez uma criança, exemplo, a 19ª companhia é muito grande. Eu trabalho só aqui na sede, em Pará de Minas. Então, uma criança, talvez lá de Onça do Pitangui, pode assistir nossa aula, pode ter acesso ao conhecimento do Proerd. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, ajuda demais que as crianças possam ter esse contato do Proerd. Mas ressaltando que nada se compara ao presencial. Porque o presencial é aquele contato, aquele afeto onde a criança tem com o policial e tira aquele medo, aquele estigma que o policial, aquele ser ruim que só vai para prender, né? Ali ele vê o policial como amigo, como protetor, como um formador de opiniões. Ok, Cabacis, a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos saber aí como está a situação de Pará de Minas em relação aos jovens que já usam aí álcool e outras drogas. Fique por aí, o Observações volta já já. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, tá esperando o quê? Vem pro estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467.
Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os efeitos das drogas e do álcool na vida dos jovens. E antes de voltar à nossa entrevista aqui com o Cabo Assis, nós vamos ver agora um VT gravado aí no Conselho Municipal de Álcool e Drogas, onde a presidente do Conselho vai falar para a gente como está a situação dos jovens aqui de Pará de Minas em relação a esse assunto. A gente também vai ver aí uma parte de uma entrevista que fizemos com a Polícia Civil para saber como que está sendo feitas as apreensões dos jovens também no tráfico de drogas. Vamos conferir. É que a grande importância é se falar em prevenção, e principalmente a prevenção do uso de álcool e outras drogas para os jovens, crianças e adolescentes. É importante a gente pensar nessas três fases da vida, porque são abordagens diferentes. E aí a gente sempre vem criando parcerias, né, com instituições, com a prefeitura, parceiros de movimentos sociais do município, para que a gente possa abordar de uma forma geral e de uma forma eficaz
esse assunto e essa temática de grande importância. Com certeza. Hoje em dia a gente pode falar que, principalmente as drogas lícitas, elas estão no nosso meio cultural. Quando a gente fala do álcool, a gente vai pensar numa comemoração dentro da casa da gente, a gente logo pensa na cervejinha gelada, né? E assim, é importante a gente sempre ter esse pensamento como um questionamento dentro da casa, porque a gente não sabe aquela pessoa que vai criar um relacionamento com a substância e vai, a partir do momento com essa relação de abuso, vai criar um sofrimento, né? E aí é onde que a gente vai ter que entrar com todos os profissionais para ajudar. Então, assim, o papel do COMAD, quando a gente fala nessa questão de prevenção, é trazer essa temática de forma que a criança ela comece a questionar quais serão suas escolhas frente à oferta das drogas na sua vida, no seu cotidiano. Com certeza, né, quando a gente fala de filho, a gente fala da responsabilização do pai. Mas, assim, todo mundo, quando ele chega numa fase da vida, ele chega numa fase de escolhas. Então, se eu tenho, né, uma base bem sólida, é muito mais fácil esse jovem escolher caminhos mais tranquilos. Mas se eu tenho uma base instável, eu tenho que trabalhar, né, com certeza, a família nesse contexto social que ela vive e trazer estratégias mesmo de forma que a gente possa fortalecer esse vínculo desses pais com seus filhos e trazer propostas mesmo. Eu acho que nem é combate às drogas, a gente não gosta de usar esse nome, né? O que a gente pode fazer de forma que a gente cria estratégias de acesso à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A gente tem que desvincular a substância e trazer para a ênfase o sujeito que, de alguma forma, escolhe usar drogas. Infelizmente, é uma constatação real. Nós temos percebido que o número de apreensões de adolescentes tem aumentado e sempre a gente tem observado também que são crimes, são atos infracionais graves, né? Anteriormente, você tinha adolescentes apreendidos por furtos, furtos de objetos de pequeno valor, uso de droga. Hoje nós temos adolescentes envolvidos com tráfico de drogas, envolvidos até mesmo com roubos de grande repercussão e até mesmo com homicídios, tentativas de homicídios. Isso a gente tem observado já há algum tempo e o número de apreensões desses adolescentes também tem aumentado. Principalmente a conscientização dos pais, né, de observarem o comportamento desses adolescentes, agirem quando houver o primeiro desvio, né, a importância da família, né, em acompanhar isso, a própria escola, né, as pessoas que têm contato com esses adolescentes, observarem esse tipo de comportamento para evitar que esse desvio, né, possa eventualmente desaguar num ato infracional mais grave. Agora, aquele jovem, aquela criança que entra cada vez mais cedo nesse mundo, é muito difícil sair dele ao longo da vida, né? Nós temos casos de adolescentes aqui muito jovens, em Pará de Minas, de 13, 14 anos, que encontram-se acautelados, apreendidos em centros socioeducativos, já com a prática de atos infracionais muito graves. A gente tem uma parceria muito boa, tanto com o Ministério Público quanto com o Poder Judiciário, e temos conseguido vagas em estabelecimentos socioeducativos para esses adolescentes. Então, os fatos têm sido apurados, têm sido investigados e os adolescentes têm sido punidos. Porém, a gente destaca que a prevenção é sempre o melhor caminho. Bom, Cabacis, a gente viu ali que então é um problema recorrente, tanto o Conselho quanto a Polícia Civil preocupados aí com essa situação, porque é cada vez maior o índice de jovens que acabam entrando aí no mundo do álcool e das outras drogas, né? Sim, a gente fica muito triste com essa realidade, né, que a gente acabou de ver aqui, e a gente frisa aqui que, infelizmente, muitos desses jovens e adolescentes, eles entram para esse mundo da violência pelo simples fato do acesso, né? Hoje em dia a informação está praticamente muito assim, aberta, então eles ficam muito tempo expostos, né? Internet, seja grupos do WhatsApp, onde chegam várias mensagens que podem chegar com ofertas, né? Até mesmo de drogas mesmo para os jovens ali. Então, assim, eu friso com os pais
que eles têm que ficar muito alerta nessa situação e vigiar mesmo os filhos, assim, 24 horas se possível, porque através daquela exposição na internet que o filho vai ter acesso a uma oferta de droga e também uma questão relacionada com violência. E principalmente prestar atenção nas companhias em que os filhos estão andando, né? Sim, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? É um ditado antigo que os antigos falavam, mas assim, os pais têm que realmente policiar os filhos, né? Porque o filho é um bem mais precioso que um pai pode ter. Então ele tem que estar ali realmente fazendo o seu papel e vigiando as companhias, perguntando quem que é esse, chegou um amigo novo, quem que é esse aí, né? Se preocupar com, até mesmo com as vestimentas, o tipo de roupa que o filho está usando, né? Se ele chegou com alguma gíria diferenciada, né? Então assim, o pai tem que estar o tempo todo atento para policiar mesmo e tentar cercar de todas as formas com que seu filho não possa se envolver com esse mundo errado. Agora, os mais jovens aí, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, dão indícios de que eles já estão se enveredando aí por esse caminho? Sim, assim, praticamente a pessoa que está se envolvendo com droga, os sintomas visíveis e notórios são praticamente os mesmos, né? Criança que está ali, ela é acostumada a ter uma alimentação saudável, né? De uma hora para outra ela começa a parar de querer, perder o interesse por alimentação, ela começa talvez até não querer tomar banho, né? Começa a querer ouvir algumas músicas diferentes, não, o cara gostava de escutar ali uma musiquinha mais tranquila, começa a escutar uns, né, sem questão de gênero e tudo, mas começa a escutar uma música que não é o seu habitual, né, começa a falar gíria, começa a ficar agressivo, é uma coisa notória, a questão dos olhos avermelhados, muitas vezes eles dão esse sinal também. Os sinais praticamente em todas as fases, né, de idade são praticamente os mesmos. Então os pais têm que ficar o tempo todo atentos e observar muito isso aí. Manter vigilância sempre, porque é uma forma aí de afastar os jovens desse mundo, né? Vigilância sempre. Eu falo que assim, o filho não pede para vir ao mundo. Já que veio, então os pais têm que realmente fazer o papel de pai. Tem que estar ali o tempo todo. Ali. Eu assim, tô falando muito sobre isso, mas porque realmente é o que a gente vê nas escolas que a gente fica até meio sem jeito, porque tem muitas crianças que chegam pra gente, assim, não tem referência de pai, eles não têm aquele contato com o pai, não tem o pai, muitas vezes não dá aquele carinho que a criança precisa. Então eu digo para vocês, pais, se vocês não derem o carinho que seus filhos precisam, o traficante na rua vai dar, vai abraçar, vai chamá-lo para poder ir para sua casa, fazer festinha. Então, assim, seja presente, esteja vai acolher, presente, né? Vai acolher. Então, ele tem que estar presente na vida do filho. Agora, isso aí que você disse é muito importante porque a gente tem visto aí que cada vez mais os pais têm delegado para as escolas e, consequentemente, para o PROERD, né, esse ensinamento, né? A gente tem que sempre explicar para a criança, né, o que ela pode, o que ela não pode, porque hoje o que a gente tem visto no mundo aí é uma permissividade sem tamanho, né? Praticamente quase tudo pode, né? Então, eu falo que os primeiros pedagogos, né, e pedagogas têm que ser os pais. Os pais que têm que fazer a questão educativa mesmo, mostrar ali o filho está errado. E interessante também que tem que corrigir também. O pai tem que corrigir. Se precisar de corrigir, tem que corrigir. Falar um não. Isso, tem que saber falar um não, né? Da forma certa, porque é muito mais fácil o filho ouvir um não de um pai do que ouvir um não de um policial na rua. Né? O que eu falo com meus alunos é assim, que aqui está o cabo Assis, o amigo, aquele que te protege, que te ajuda, que te ensina a dizer não. Agora, se você infelizmente optar por ir para um caminho errado, lá fora a nossa conversa não vai ser da mesma forma que está sendo aqui. Né? Talvez vou ter que te abordar, vou ter que colocar você em posição de busca para ver se encontra alguma coisa ilícita. Então é muito importante que essa criança, que esse adolescente cresça com essa ideia. E que o pai saiba educar, porque é melhor que a criança seja educada em casa, escute o não do pai do que o não de outra pessoa na rua. Ok, Cabo Assis, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta continuamos com mais observações. Fique por aí, voltamos já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467.
A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro estúdio Horácio Alcântara. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. De volta com observações, agora para o último bloco do nosso programa.
e hoje nós estamos falando sobre os efeitos do álcool e outras drogas na vida dos jovens. Bom, Cabacis, no último bloco agora do Observações, vamos falar sobre esse ano então do Proerd. Desde o ano passado se transformou aí, né, numa plataforma online, como nós falamos no último bloco. Como que está a preparação para esse ano? Dá tempo ainda dos diretores participarem ou já foi fechado aí? Pois é, nós iniciamos, né, o ano com essa notícia triste, né, de continuarmos online, então vamos lá, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar. Então nós nos reunimos, né, com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, o pessoal da Superintendência e também alguns diretores de escolas particulares oferecendo essa nova modalidade. Né, tivemos uma aceitação muito boa, né, os diretores falaram que realmente a gente tem que continuar com essa parceria sim, porque é uma parceria que deu muito certo, então nós temos que continuar. Então nós praticamente fechamos, né, esse ciclo para a gente poder dar início. Né, a gente vai estar tendo uma reunião agora com os diretores e tal, para que a gente possa realmente, de fato, começar as aulas. Né, eu vou estar explicando para eles como que vai ser o desenrolar das aulas ali, o que eu preciso que eles preparem para a gente, e a gente vai estar já iniciando já essas aulas o mais breve possível. Através da internet? Sim, através da internet. Vou trabalhar com algumas ferramentas, né, até gratuitas, interessantes, né, que é o Google Meet, vou trabalhar com o Zoom, vou trabalhar com o WhatsApp. Né, o principal, hoje em dia, a principal ferramenta é o WhatsApp, né, que muitos alunos não têm aulas online mesmo. As aulas online mesmo vai ser só algumas escolas que já têm esse contato. Né? A maioria das escolas que eu vou trabalhar, as escolas públicas, a gente trabalha com um grupo do WhatsApp, onde eu mando as lições, os alunos veem aquilo ali na hora que eles têm acesso, porque geralmente eles utilizam o celular dos pais, então muitas vezes veem à noite, vê o horário que dá, eles assistem a aula, preenchem os formulários e mandam para mim, né, dando o feedback. Agora, outras escolas, que no caso a escola privada, eles têm aquela grade a cumprir, né, que são como se fosse horário de aula normal, porém online. Eu vou estar dando a aula online para aqueles alunos ali. Bom, e para você que tem filho aí que faz o Proerd na rede tanto pública quanto privada, o WhatsApp do Proerd está aparecendo aí no seu vídeo justamente para você manter contato aí com o Cabacis. Bom, Cabacis, e as formaturas? A gente sabe que eram cerimônias muito bem feitas, né? As crianças aguardavam ansiosamente aí. Como que elas se transformaram agora nessa época de pandemia? Eu falo que a formatura é a festa da prevenção, né? É uma festa muito bacana, que marca muitas crianças, marca a gente chora, não tem jeito. Mas assim, a gente tem que se adaptar. Né? Ano passado, a coordenação estadual do Proerd fez uma grande live, né? Nós tivemos mais de 100 mil pessoas acessando, foi muito bacana, tivemos a banda da PM tocando, foi um show espetacular. Nós tivemos a formatura online através de uma live. Esse ano, até então, não nos passaram como que será, se eles vão delegar para a gente fazer uma live a nível municipal, né? Porque nível de estado, né, foi bacana, mas talvez, quem sabe, eles deleguem para a gente também, que a gente faça uma live a nível municipal. Né, mas, a princípio, acredito que vai ser uma live mesmo de formatura. Agora, existe uma nova plataforma do Proerd aí, o Proerd Mirim, como é que funciona isso? Não, na verdade, é um canal, né, um canal do YouTube que é TV PMMG Mirim, onde todos os vídeos estão postados lá. Lá não tem só os vídeos do Proerd, como vários outros vídeos também muito importantes, onde as crianças, os pais podem acessar. Lá tem várias curiosidades sobre a PM, né, como é que faz para entrar na PM, então tem o nosso mascote que é o PM Amigo Legal. Então, assim, é muito importante que as crianças tenham acesso a essa plataforma aí. Agora, Cabacis, chegando ao final do nosso programa aí, quais são os seus ensinamentos primordiais que você deixa aí para os pais e também para quem está assistindo, os mais jovens que estão assistindo aí, com relação ao Proerd? Eu falo assim, batendo na tecla mesmo do preventivo, é que é o seguinte, se você realmente pai gosta do seu filho, esteja atento a todos os sinais que ele te dá, que eles estão dando para vocês aí, porque é muito importante a união da escola, da polícia e da família. Se eu tirar um desses três tripés, não vai ter o Proerd. Então, para que o Proerd aconteça com excelência, nós precisamos desses três atores, né? Escola, polícia e família. Então é muito importante que vocês estejam enganjados conosco. E as crianças, meus alunos, fiquem atentos aí nas atividades, né? A gente vai estar sempre tendo contato semanal, né? Façam atividades, mandem para mim através do formulário eletrônico, isso é muito importante, né? E que ao final a gente possa fazer uma bela formatura que seja online, né, mas que a gente consiga concluir com êxito mais uma formatura do Proerd aqui em Pará de Minas. Agora, aquelas crianças que estão interessadas, né, e se interessam pelo assunto da Polícia Militar como um todo e que não fazem parte aí das escolas que serão contempladas este ano com o Proerd, elas podem estar entrando em contato? Pode haver esse contato ou não? Não, pode sim. Nesse WhatsApp mesmo, pode estar entrando em contato direto comigo, que eu posso estar, né, mandando o link, né, de algumas coisas que ela pode ter acesso, que ela pode ver, a questão até do próprio canal da TV PMG Mirim no YouTube. Então ela pode entrar em contato que a gente vai estar dando aquele suporte, vai ter o mesmo carinho como se fosse um aluno proerdiano.
Ok, Cabo Assis, agora suas considerações finais aqui no nosso programa. A gente agradece, né, o espaço, né, que foi dado à Polícia Militar para a gente estar falando um pouco sobre esse trabalho preventivo, né, da Polícia Militar. Eu falo que assim, é muito importante mesmo que as pessoas entendam que a Polícia Militar está todos dia e noite nas ruas para servir e proteger a comunidade, né, principalmente Pará de Minas, que é uma cidade que acolhe muito bem a nossa Polícia Militar, né, todos os policiais da 19ª Companhia estamos muito satisfeitos de estar aqui, porque aqui é um pessoal muito receptivo, né, e se falando da prevenção, eu não tenho nem muito o que falar, porque é só agradecer mesmo. Todas as vezes, todas as escolas que a gente vai, o pessoal nos recebe com um sorriso, né, seja diretores, seja professores, então, e os pais também sempre estão presentes conosco. Então a gente agradece mesmo o espaço, né, do programa, a gente agradece você, né, a questão da TV, e estamos juntos aí, que precisar, contem com a Polícia Militar. Tá aí, mandou o recado. Obrigado, Cabo Assis, pela presença aqui no nosso programa. E obrigado a você também que assistiu ao nosso Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para o e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E atenção, você empresário que quer ver a sua marca aqui no nosso programa. Mande um contato aí para o nosso WhatsApp comercial e faça parte aqui do Observações. E se você perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube. Lá você encontra a íntegra de todos os programas que já passou aqui na TVI. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você também pode acompanhar Observações nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!